Boa tarde, gente. Tudo bem aí? Hoje a gente vai falar. Estou colocando aqui as informações sobre ela. Oi, Pedrinho, tudo bom, querido? A Mônica Monteiro, que vai conversar com a gente já já. Já vi que a Mônica acabou de chegar. Peraí, ela é coreógrafa, é uma super coreógrafa e bailarina incrível. Uma pessoa que tem um conhecimento muito vasto sobre corpo, sobre cena, sobre expressão. Alô, Vinícius querido, Pati, Creuza, Teza, boa tarde a todos. Joyce querida, Patrícia, Selma, boa tarde a todos. É um prazer de novo fazer essa live da saúde para vocês e com vocês. Hoje recebendo uma pessoa por quem eu nutro uma admiração muito grande, um respeito. Ela que é uma grande coreógrafa, bailarina, também uma pessoa muito conhecedora e praticante e professora do método de coordenação motora, da Pirrey, da Bézier. Ela vai falar tudo isso aqui para a gente. Alô, Guto, alô, Tereza Lopes, de Brasília, minha amiga, minha irmã. E acho que a Mônica já está por aqui, a gente podia conversar um pouquinho com ela. Ah, Enio, um beijo grande. A gente podia conversar um pouquinho com ela, porque ela tem muita coisa importante para falar sobre movimento, sobretudo para a gente que ainda vai seguir uns bons meses dentro de casa, todo mundo aí se cuidando. Vocês hoje estão vendo uma paisagem meio diferente, porque eu estou dentro do estúdio, terminando o meu disco hoje. Na verdade, eu acabei agora o disco. Há alguns no estúdio, deixa eu ver a Mônica aqui. Deixa eu ver se ela já está entrando, aguardando a Mônica. Terminei o disco agora há alguns segundos, daqui a pouquinho a gente vai ter novidade. Ei, Mônica, querida, boa tarde. Querida, obrigada. Que honra com Obrigada a você. Que delícia. É uma honra também. Você está me ouvindo bem? Estou ouvindo bem. Que joia. Que bom ter você aqui, Mônica. É sempre uma honra poder te ouvir, te ver, saber do seu trabalho. Eu queria, na verdade, começar o papo por aí. Eu queria que você contasse para as pessoas que estão aqui qual é o seu trabalho. Porque eu falei que você é uma grande bailarina, coreógrafa, enfim, que muito conhecedora do método de coordenação motora. Eu queria que você contasse quem que é a Mônica para a gente. Obrigada, Fabi. Obrigada por me convidar. Então, eu sou bailarina de profissão, né? E fui trabalhando com vários grupos de dança, com a Célia Gouveia, com o Maurice Vanot. Engraçado que a dança sempre me levou mais para o teatro. Já com a Célia Gouveia, quando eu trabalhei com ela, o Maurice Vanot, que era o marido dela, ele fazia preparação para a gente ele dava aula de teatro, para a gente expressar. Então, foi muito legal isso, porque desde o começo foi meu primeiro trabalho profissional, né? Que eu fiz, e eu fui trabalhar com ela, e o Vanot dava aula, o Maurice Vanot, um grande dramaturgo, um cara incrível. Sim. E depois eu trabalhei com o Renato Cohen, eu fiz um trabalho com ele, a gente viajou para fora do Brasil, também era o Espelho Vivo de Magritte, que também era um trabalho todo, eu sempre só dançando, né? Mas sempre muito expressivo, com trabalho de teatro. E aí eu fui trabalhar no Ornitorrinco, que eu fiquei 6 anos, foi uma segunda família para mim, né? Porque eu viajei o mundo inteiro e fiz 2 espetáculos com o Cacá Rossetti, que também trabalhou de teatro, né? Então eu estava sempre com os atores. Então eu acho que a dança sempre estava muito linkada com a expressão, né? Eu trabalhei 22 anos. Eu queria... Não, pode falar, amor, porque você está falando uma coisa que eu acho muito interessante, porque quando a gente pensa na dança, ou quando eu particularmente penso no canto, eu não consigo pensar isso de forma desassociada de uma expressividade e, consequentemente, de uma intenção, seja do gesto, do movimento do corpo, seja do gesto vocal, né? Aquela intenção. Eu queria que você falasse um pouco
Por que que você tem essa diferença na dança, por exemplo? Ah, não, porque eu estudo dança. Você está dizendo, eu estudei dança, mas sempre aliada ao teatro. Eu queria que você comentasse dessas diferenças. Como é que você sente? Eu trabalhei com o Ivaldo Bertazzo, meu grande mestre, fiquei 22 anos com ele. Né? Com ele eu conheci o trabalho da Bézier e da Pirret. E quando eu entrei no Ivaldo, ele fazia muito o movimento, mas mais um movimento puro. Ele não gostava que a gente fizesse expressões, porque ele trabalhava com coro. Então ele queria que todo mundo fizesse junto. E eu me sentia, né, a não ser que você tinha um solo, assim, para você se expressar mais, né? Porque ele não queria, tira caras e bocas, é o movimento puro, né? Então foi um outro jeito de trabalhar, apesar de que ele sempre foi muito expressivo, e o trabalho dele é muito expressivo, né? Super. Mas, e depois que eu dancei muitas vezes com ele, né? Mas sempre para mim tinha que significar alguma coisa, eu tinha que expressar. Eu gesto simplesmente. E é difícil, porque, por exemplo, o Nureyev é um grande bailarino, foi e se destacou porque ele se expressava muito. Era uma diferença. Pois é. É muito interessante isso, porque eu vou, claro que dizer aqui para as pessoas que eu conheci a Mônica Monteiro na escola do Ivaldo, onde eu estudei também, eu estudei com a Mônica, né? E hoje eu continuo sendo aluna da Mônica, eu voltei a ser aluna da Mônica, o que para mim é uma honra, porque é um aprendizado impressionante. Eu queria que você falasse, Mônica, porque uma percepção que eu tenho, inclusive nas suas aulas, é que mesmo com toda a informação técnica que você nos transmite, né, das cadeias musculares, do movimento, das articulações, do encadeamento do movimento a partir das articulações e da musculatura, esse gesto, porque agora a gente está fazendo aula todo mundo pelo vídeo, eu sempre entendo que você tem uma emoção. É como se tivesse um sentimento por detrás do teu pedido do movimento, né? Quando você está dizendo, por exemplo, do encaixe da pelvis, por exemplo, né? Você mostrando para a gente, você não consegue se desassociar dessa intenção. E eu, particularmente, acho que isso é uma coisa brilhante, porque você é sempre atravessada pelo artístico. Né? Eu queria que você falasse um pouco disso. Como é que é isso para você? É através da sensação que a gente trabalha o corpo, né? A Bézier falava, primeiro sentir e depois pensar. É na sensação que a gente consegue perceber se o ombro está na orelha, né? Se você está se entortando. Se você não se percebe, não sente, como que você vai consertar, organizar este corpo e este movimento? Né? Então, é muito pela sensação, pela pele, pelos músculos, pelos ossos, né? Toda essa estrutura. Né? Então, ela vem junto com a sensação do corpo, tem que estar presente. Né? Tem uma coisa que é muito interessante, Mo, porque as pessoas, quando a gente fala de movimento, sobretudo por conta da publicidade, por um corpo dito perfeito, né? Em termos de marketing, né, desenhado, as pessoas pensam no movimento como uma coisa ligada à força, a muita intensidade. E não é necessariamente isso, né? Ao contrário, né? Eu queria que você falasse disso. Esse trabalho da coordenação motora, que ela fala muito da estrutura e dessa organização, é uma distribuição de força, né? É um trabalho de alavancas, de oposições, de volumes. Tudo isso faz com que seu corpo funcione melhor, né? Que você tenha um movimento mais prazeroso e menos esforço. Quanto menos você conseguir usar o seu corpo inteiro no gesto e você não fazer mais força num músculo que no outro, todos trabalham juntos, é muito mais agradável, a sensação é prazerosa de você estar com essa organização. Né? Esse equilíbrio todo, né? Esse espaço por dentro, essas oposições, te dá uma sensação prazerosa no movimento. Então, essa coisa de entrar e fazer músculos, inclusive, se você entra numa academia, são músculos para fazer robô,
Porque flexão e extensão é muito simplista para um corpo. O corpo tem muitas organizações, os ossos são torcidos, os músculos são torcidos, as articulações. Então, não é simples, não é simples. Né? Tem uma coisa interessante, né, amor, que eu sempre penso, porque eu sempre estudei com vocês de dança, né? Eu estudei muito com vocês, com você, com o Viola, o JC Viola, que é maravilhoso, foi um professor incrível, o Jorge Balbins, que foi aluno do Klaus Vianney, do Heine, enfim. Então, tem uma coisa que eu sempre entendi, e que vocês falam muito, cada um de uma forma, mas você também aborda isso, tudo fica parecendo muito fácil. É tudo pelo movimento orgânico, né? Como é que a gente consegue, por exemplo, ter um corpo organizado, orgânico, sem fazer tanto esforço? Essas coisas, como é que essas coisas combinam, né? Esse trabalho da coordenação que a Pirré e a Bézier desenvolveram nos anos 50, porque os fisioterapeutas na época, eles estudavam o corpo morto, o cadáver. E elas falavam, nossa, mas o corpo foi feito para o movimento, porque foi feito para o movimento, por que que a gente estuda num corpo que está estático? Então, elas começaram a estudar o movimento desde o feto na barriga da mãe, como é que era esse encadeamento de tensão, como isso se desenvolvia, né, para ter essa organização, né, que já está tudo aqui dentro, está em todo mundo tem isso dentro. A gente nasceu com essa organização, claro, se você não tiver um problema sério, mas você tem isso dentro, claro, né? É que a gente é que vai perdendo, porque são tensões, são má postura, são movimentos automáticos que você nem presta atenção mais, você liga no automático e vai. Então, você vai se machucar, né? A cabeça, 1000 pensamentos, pouca sensação corporal, né? Uma escova na pele, uma esfregar a pele, né? Uma toalha, tudo isso te acorda os seus próprios sectores, né? Tem uma coisa muito interessante e que eu queria te perguntar, porque nessa época de pandemia, em que a gente não tem o toque do outro, o encontro, né? A gente está fazendo tudo através da internet, o que também pode acarretar determinadas más posturas, né? Uma má postura. Queria que você falasse um pouquinho disso, porque as pessoas estão o tempo todo agora olhando numa tela, para se comunicar, para fazer aula, para trabalhar. Queria que você falasse disso. O corpo humano, né, ele é carregado o movimento é carregado de psiquismo. O nosso gesto, né, o grande link que a Bézier fez com a Pirré foi que elas perceberam que o gesto é psicomotor, não é só motor. Então imagina o que nós estamos vivendo nessa quarentena, já com essa angústia de sem saber o que vai acontecer, de quando que vai acabar. É muito angustiante, né? Outro dia uma amiga minha estava falando que assistiu uma entrevista com aquela atriz, a Clarice Nisquet, que fez a Alma Imoral. Maravilhosa. Ela é incrível. Ela sentia que o corpo dela estava derretendo na quarentena. Eu fiquei tão impressionada, eu falei, ai, que coisa horrorosa essa sensação desse derreter, né? Porque a estrutura que a gente, né, esse trabalho de estrutura que não é rígido, né? É um trabalho de estrutura, porque tem linhas de força, tem distribuição de tensão. Se você não tem um mínimo de uma estrutura, você desaba. Você vai definir, vai ficar doente, né? É muito complicado. A gente percutir ossos, sentir o esqueleto, essa base, tem que estar acordando isso, para a gente se sentir, né? Isso que você ouviu da Nisquier é muito interessante, porque você também, além de coreógrafa e bailarina, você também é professora, mestra, né? Eu chamo você de mestra, você não é professora, você é uma mestra, uma inspiradora, assim. É assim. E aí, eu tenho uma coisa que eu fico pensando, e que eu fico ouvindo também de muitos alunos, né, nas minhas aulas de voz, que que as queixas agora, amor, elas têm caminhado. Então, por exemplo, chega uma semana, a reclamação está no pescoço. Na aula seguinte, está na lombar. Você tem percebido
uma demanda específica por conta da pandemia? Muitos alunos que se machucaram, que se machucam, né? Eu tenho ouvido muito isso. Ah, Mônica, não vou fazer aula porque eu tô com a dor aqui. Ah, Mônica, não vou fazer aula porque eu tô com a dor aqui. Eu também tenho uma coisa que a mulher do Klaus Viana, né? Angel Viana falou uma vez que quando o Rainer morreu, ela quebrou o fêmur, que foi um jeito que ela teve de aguentar a dor. Porque parece que a gente machuca um pedaço do corpo para prestar atenção nessa dor e não lembrar da angústia, que é muito maior, né? Então, a gente acaba machucando. Isso é muito interessante. Eu acredito nisso, que a gente acaba mesmo se machucando, porque para não prestar atenção em tantas coisas que estão dentro, que estão incomodando, que está difícil, né? Então, eu acho que tem vou cuidar um pouquinho do meu ombro, né? Deixa eu cuidar um pouquinho da minha lombar, porque é um jeito também da gente se cuidar, de parar para prestar atenção, mas também é um jeito de dividir a dor com o psíquico. Sim, né? Sim. E eu fico sempre pensando numa coisa, perdão, que a mim, né, e sobretudo as pessoas que usam a voz de uma forma profissional, sejam cantores, sejam locutores, sejam, enfim, professores, a respiração, e neste tempo pandêmico de um vírus que ataca o pulmão, a respiração tem sido o nosso maior, a nossa maior joia. Né? Como é que a gente coordena bem, Mônica, respiração e movimento? O que é um movimento, por exemplo, bem executado a partir de uma respiração bem feita? Como é que você lê isso? Porque a Bézier nunca falou muito da respiração para a gente, né? Ela falava que a respiração ela acontecia a partir do momento que você abria os espaços. Então ela falava, não é o ar entra para você abrir, você abre para o ar entrar. Então, olha que interessante. Então, ela falava muito de abrir as costelas, para o diafragma descer o externo, para não deixar o peito subir, a respiração ficar curta e alta. Então, a gente organizando essas direções, a gente vai ter uma respiração que vai funcionar melhor, né? Agora, é claro, você está numa aula que a gente fala, respira abrindo as costelas flutuantes. Você vai lá e faz uma respiração profunda, pensando nesse lugar, nesse espaço. Mas isso você está numa aula. No dia a dia, a gente respira, né, sem perceber, né, é automático. Mas eu acho que essas respirações de meditação, prestar atenção, em fazer um ciclo mais longo, né, de respiração, é um exercício né, para você alargar tal, mas eu acho que o trabalho muscular ele ajuda muito na respiração, né? Tem uma coisa muito interessante, Mo, que eu sempre fico pensando e que eu falo muito para a turma que trabalha também com quem eu trabalho, né? Que nesse momento, mais do que colocar o ar para dentro e manter o ar seguro lá dentro, né? O que gera uma certa angústia, né? Enfim, é expirar. Porque expirar é como se a gente se desfizesse para retomar, né? Dando espaço para uma nova ação, né? Tanto é que quando a gente trabalha na aula, que está trabalhando uma respiração mais comprida, né? A expiração é sempre mais longa do que a inspiração, né? Tentar a gente tem falado disso aqui. A saída do ar para que fique mais longo do que... né? Eu acho que tem um pouco a ver com o tem uma também, né? Não é? Não fala, amor. Tem de novo. A gente não ficar só engolindo, né? As coisas. Pois é. Eu acho que tem a ver com isso. É bem importante quando você fala. E eu, por exemplo, que fui uma criança com bronquite, estar em apneia, para mim, que foi um treino que eu tive posteriormente por conta da natação, era um desespero. Porque quem tem bronquite tem a sensação de que não tem ar. E é o contrário, a gente não consegue externar, né, colocar para fora o ar por conta da inflamação dos bronquíolos, dos alvéolos e tudo mais. Então eu tenho pensado que nesse momento de pandemia não tem sido tão interessante se manter em apneia,
né? Tem até uma pessoa que falou aqui agora, deixa eu buscar aqui, tem um comentário bem interessante aqui, quer ver? Uma moça que se chama Cláudia Borges, tem um problema sério com a minha respiração. Na aula de yoga é um sufoco para mim. Então, eu tenho uma outra aluna, Cláudia Imô, para a Mônica comentar também, que outro dia foi comentar comigo que assistiu um vídeo que achou muito interessante, e eu fui e pediu para que eu assistisse, né? Para dar uma orientação para ela. Eu assisti o vídeo, e essa professora, que de fato tem uma técnica muito interessante, e mostrava que tinha muitos anos de trabalho, se mantinha muito tempo em apneia. E eu disse o seguinte, eu falei, olha, eu não consigo, eu não me sinto bem, porque eu já ando tão angustiada, eu já ando segurando tanto a minha emoção, né? E quando eu faço esse gesto não é mentira, né? A gente anda tão tenso, né? Que tudo que eu não preciso é reter uma coisa que precisa ser absolutamente fluida nesse momento, que é o ar, a minha respiração, né? Então eu queria que você comentasse também um pouco, porque talvez a Cláudia, se a Cláudia está no sufoco, sai do sufoco, Cláudia. Eu não estou falando de você parar de fazer yoga, que é muito legal, mas pensar diferente, né? Elas estejam um pouco comprimidas, né? Esse espaço entre as costelas, né? Passar a mão entre as costelas, percutir as costelas, porque quando a gente percute, a tensão vai desencadeando, vai distribuindo, vai melhorando, né? Então tudo isso vai abrindo, os músculos vão alongando, vai distribuindo e é uma coisa que equilibra muito, né? Porque também se tiver a gente quer respirar e não consegue, aquela aflição, né? De você estar... Então, eu acho que tem jeitos de fazer, né? Esse espaço aumentar, né? Pensar por dentro, né? Pensar por dentro, né? Os ossos, tentar fazer um pouquinho a posição fetal, respirando nas costas, né? Tudo isso vai ajudando para uma preparação também, né? Eu acho também que essa apneia, né? Eu sempre acho que é um pouquinho para você já passar para a expiração. Gemer, soltar, né? O Klaus Viana, na aula do Klaus Viana, que eu fiz muita aula dele, meu grande mestre, a gente ficava gemendo, sabe? E era uma delícia. Eu tenho uns alunos aqui, eu tenho uns alunos meus aqui que daqui a pouco vão começar a rir, porque é tudo que eu faço, fazer assim, é muito... Quando a gente faz isso, né, a gente também está convocando músculos muito profundos, né, e desbloqueando lugares muito profundos. Sim. Tudo vai liberando, né? Vai equilibrando também. Não é fácil, né? Porque tudo também precisa de algumas estruturas, né? Os arquitetos se apaixonaram pelo trabalho da Pirret e da Bézier porque elas falavam de estruturas, de linhas, de força, de distribuição, de carga, porque ficar de pé é um desequilíbrio. Só a gente fica de pé com 2 pezinhos no chão. Se o pé não estiver muito estruturado, é muito difícil ficar de pé, né? De ficar de pé. E ficar de pé. E ficar de pé também é um resistir à gravidade, né? É um resistir à gravidade, né? Que tenta achatar a gente, né? O tempo todo, né? Agora, uma curiosidade, assim, se eu estiver te cortando, você me fala, porque tem um delay e às vezes eu não entendo. Como é que você passou? Porque você tem uma formação de bailarina clássica, que é uma formação extremamente rígida, né? Como é que você passou de um trabalho de uma rigidez mais forte para um trabalho, porque quando você fala do seu trabalho de movimento, e aqui eu como sua discípula, eu posso testemunhar as pessoas, e tem vários alunos seus aqui, que a gente está falando de um trabalho de movimento, de mobilidade, né? De permitir mobilidade no corpo. Então, quer dizer, como é que você passa de um trabalho extremamente estruturado, né? E rígido para um trabalho de consciência dessa mobilidade, sem perder a intenção do movimento, sem perder a precisão, porque o bailarino trabalha o tempo todo com essa precisão, né? Eu não sou a bailarina de balé clássico. Na verdade, eu comecei balé moderno, tá. Então eu errei. Né? Fiz muito dança moderna, fiz muito Martha Graham com a Ruth Rachuk, que por sinal minha madrinha. Foi por causa dela que eu virei bailarina. Agradeço a Ruth.
Então, eu sempre fui pela dança moderna, pelo jazz, que eu fiz com Edson Claro, que era maravilhoso, João Maurício, Sônia Mota. Bom, só grandes professores Só na feras. época. É. E o balé clássico eu fui fazer para aperfeiçoar a minha dança. Então, eu fui fazer balé clássico, né, para conseguir ter mais técnica, para fazer o balé moderno. Eu precisava do balé clássico para fazer as piruetas, para trabalhar isso, né? Uhum. Essa rigidez, assim, nunca gostei. Tanto é que quando eu fui comprar uma sapatilha de ponta, eu fazia aula do Klaus Viana. Ele falou, eu te proíbo de usar sapatilha. Ele falou, você joga fora É isso que eu ia no falar. chão. Porque ele fez isso com os teatros com os bailarinos do Ele municipal, né? Chega, não tem ele isso. falou, nem a pau, não sei o quê. Então, eu vim da dança moderna, mas a disciplina... Eu fiz balé clássico a vida inteira. Fiz com a Zélia Monteiro, fiz com o Jean-Marie, fiz com o Valfoli, fiz com muitos professores maravilhosos de balé, né? Com Uhum. vários professores. Mas eu sempre gostei de dança moderna e de dança contemporânea, que foi sempre o meu... né? É bonito ouvir você falar isso, e eu fico pensando, Mo, que nesse momento completamente caótico, talvez o desequilíbrio seja importante, né? O desequilíbrio mais pensando no trapezista, né? Mais do que tentar organizar as coisas, não é? Eu acho assim, que para você organizar, você precisa desequilibrar. Porque é no desequilíbrio que a gente se equilibra. Por isso a gente trabalha com pranchas, né? De propriocepção, de bola, tudo que te desequilibra, o músculo está dormindo, você se desequilibra, ele acorda e fala, opa, deixa eu segurar aqui. Vai acordando, né? Então eles vão te segurando. Para você se organizar, você precisa de desequilíbrio, mas precisa de organizar, sim. Alinhar os ossos, né? Trabalhar as articulações, as torções musculares, suas oposições, tudo isso é importante para você manter o quê? Para você durar mais tempo, para você ter um movimento orgânico, né? Um gesto mais harmônico, né? Agora é incrível isso, porque todo mundo pode fazer o mesmo gesto, cada um tem o seu gesto, né? A sua mímica. Isso é bem legal de você falar. Eu É lembro bem que a legal. Mara estudava, pegava o ônibus, eu ia buscar na Paulista, eu esperava de carro, ela descia do ônibus, vinha aquela multidão atravessando na faixa, eu via ela em 100 pessoas, eu conseguia ver o gesto dela. Tá chegando, é ela. Só pelo movimento vultozinho, como a gente vê o outro no gesto, né? Inclusive o Ivaldo fala uma coisa, ele fala, a gente não envelhece no rosto, a gente envelhece no gesto. Eu já li isso, é muito bonito quando ele fala isso, né? Tem uma coisa que eu fico pensando, que a gente pensar um trabalho corporal a partir da consciência do movimento é também pensar de uma forma muito mais democrática o trabalho do corpo, né? Porque a gente não está pensando num corpo como modelo, mas muitos corpos. Por exemplo, eu sou uma mulher grande, né? Alta, gorda, sou pesada, mas que sempre trabalhei e fui descobrindo através do movimento uma leveza que às vezes as pessoas, né, falam assim, não, mas como é que você pode ser tão leve, né? Porque você é pesado e tudo mais. Eu queria que você falasse um pouco dessa relação do peso físico com a consciência do movimento desse peso, né? O equilíbrio desse peso. Porque se você tem todos os músculos, você tem uma expressão linda, você tem um movimento harmônico, um movimento bonito, você está inteira no gesto. Né? Então, o seu corpo flui, porque está tudo organizado, tudo junto. Né? O pé empurra o chão, você sente o seu pé empurrando o chão, você sente, né, essa fluidez, né, do movimento. Porque a gente então, independe. Tem muita gente que é super magrinho, super fininho, que é tudo rígido e duro, que não tem uma mobilidade. E não entende, né? Tem muito a ver com esse trabalho corporal que é psíquico, né? O gesto é carregado de psiquismo, né?
Quando você Uhum. organiza o seu corpo, você organiza a sua psique também. É uma via de mão dupla, né? Super. A Uhum, mente, o uhum. corpo, a mente, eles trabalham juntos, né? A Madame Bézier É. pegava bebês com problema motor, né? Que estavam assim, na ira, chorando, gritando de dor, tudo apertado, tudo jogado lá para trás, com um olhar desconectado. Ela punha no colo, ela ia fazendo externo para baixo, ombrinho, torções, sacrocrânio. O bebê Oh. se acalmava, parava de chorar, começava a olhar para ela, tinha uma relação com o outro. Então, essa organização, a coordenação motora nos faz mais humanos, por tudo que nos faz sentir e Uhum, perceber. É um corpo humano, né? Que está andando, né? Com uhum. suas torções, com seu É, movimento tridimensional, né? uhum. Esse corpo, né, é por isso que eu falo que é um trabalho político também, porque você olha o outro, Sim, você olha o super. outro, você, quando você Uhum. entra numa academia e faz músculos, você cria uma armadura, você fica forte, mas Uhum. você fica agressivo, né? Então, Super. Tem uma coisa interessante, né? Porque assim, essa coisa da academia, é, tem pessoas que eu percebo que depois de conhecer um trabalho de consciência do movimento, né, elas até vão para a academia com outro pensamento, sim. né? Vai para academia, mas aí começa a rever o treino, né? A perceber a importância do espaço entre um exercício e outro, né? O limite do dia, né? Porque também tem isso, né? Eu percebo muito, eu falando particularmente, tem dias, sobretudo eu acho que a gente que fica nessa tarefa de dar aulas e tudo mais, tem dias que a gente sai com o corpo moído, né? Moído no final do dia. E aí você, assim, eu, por exemplo, deito no Você tem chão. que tocar Eu deito no chão, deitar no capacho para se esfregar, isso, né, no capacho capacho. refaz a gente. Nossa, acho que todo É. mundo na quarentena devia ter um capacho. Deitar O que você acha que todo mundo devia ter na quarentena? Então, o capacho, o que mais, Mo, que a gente pode ter na escova quarentena? para escovar o corpo nas direções da tensão, né? Tem toda uma Uhum, organização, né? Percutir os ossos, pode ser com a mão, pode ser com uma colher de pau, é gostoso, percussão, né? Esfregar a toalha nas costas, né? E você vê que bicho uhum, gosta, né, de se esfregar. Nós somos animais, né? Nós somos. super, A gente super, também tem que esfregar a pele, tem que esfregar super. a pele, tem que esfregar as articulações, né? Tem que dar a sensação para o corpo, né? Muito importante. Uma coisa que é bem importante isso, Mo. E tem uma coisa que outro dia eu estava lendo a respeito do pé, né? E você me mandou um texto lindo do Michel Serret, né? O filósofo francês, que vai falar dessa conexão, né? Da importância do conectar-se, né? E tem uma coisa tão simples que assim, você acorda, qual é a primeira coisa que vai para o chão? Os pés, né? E como muitas vezes a gente não olha para os pés. Eu queria que você falasse da importância dos pés dentro dessa organização do Que corpo. engraçado, né? Que todo mundo fala, porque o que vem de baixo não me atinge, né? O pé fica lá embaixo. E a gente não dá valor para o pé. O pé é super importante, né? É a planta do pé, da onde sai o apoio, da onde você fica em cima do pé o dia inteiro, né? Esse pé que não pode desabar, ele tem que empurrar o chão. E para ele empurrar o chão, tem que Uhum, construir arcos, é uma abóboda, né? O pé. As mãos e os pés funcionam como esferas, são abóbodas, né? Essas abóbodas são uhum, equilíbrios de músculos flexores e extensores, por isso são abóbodas, porque quando você hiperestende é só extensor, quando você flexiona demais é só flexor. O equilíbrio são as abóbodas, né? Então os pés, quando fazem, uhum, você põe bolinha no pé, né? Tudo que a gente põe, saquinho de areia, que você vai empurrando, andar na areia, tudo isso que deixa o pé mais suspenso nos interósseos, né? É um pé que proporciona para o movimento, é um uhum, pé que empurra o chão, não é um pé que desaba, né? Esse uhum, pé, ele foi feito para empurrar o chão, né? O homem foi feito para caminhar, né? O homem foi feito para
ir atrás do alimento, correr dos predadores, trazer o Sim. alimento à boca, né? Uhum. E reproduzir, Uhum. fazer o sexo. Então, isso tudo, o pé, se você não tem um bom pé, quem fala um bom pé é um bom joelho. O pé do Uhum. Portinari, sabe? Largão, bonito. Esse é um bom Sei. pé, um pé que tem estrutura. Você sabe que tem estrutura. Você sabe que tem uma coisa engraçada que aconteceu há muito tempo. Eu tinha, o meu pé era 37. Eu sempre calçava 37. Aí, quando eu tinha 21, mais ou menos, para 22 anos, eu comecei a trabalhar com o Jorge Balbins a técnica do Ah, Klaus Viana. E aí, meu pé foi para 38. E aí, eu calço 38 até hoje e nunca mais deixei de me despertar a partir dos pés. E cantar a partir também dessa consciência de estar muito presente, muito aterrada, né? Como eu gosto de falar. Eu gosto de estar aterrada, né? Eu não consigo não cantar sem estar aterrada. Eu quero comentar, tem muita gente aqui, Mo, eu preciso fazer uns comentários, pô, senão a que turma acha que delícia, que eu não gostoso. tô vendo. Peraí. Eu vou ter que voltar porque tem uma pessoa aqui que eu também adoro. Eu fiz uma parte do curso que a Mônica, a Prisciliana, o Enio dão sobre coordenação motora. Então a Prisciliana fez um comentário super bacana, que é tridimensionalidade do corpo, deve ser relembrado sempre nesse momento, né, da pandemia, onde nos relacionamos em espaços bidimensionais. Aí a Selma Grey está dando oi, mestra. Ruth Slinger, estava comentando alguma coisa sobre natação. O Marquinhos André Marcos estava perguntando. O André Marcos está perguntando sobre a claustrofobia. Vamos falar já. Deixa eu só dar os ois aqui para a Mônica. Several Sounds, Mônica e Fabiana mandou vários corações. Estúdio Rosso. Eu treino, se também expiramos luz, soltamos todo o estresse. Quem mais? Espaço externo é tudo. Mônica, Inês Artacho, professora Cláudia Cunha da PUC, minha professora queridíssima, minha amiga está aqui. O Enio falou assim: garantir os volumes internos para que o ar possa entrar. Expirar e manter os volumes. Muito bom, Mônica. Muito boa colocação. A Fernanda Guimarães está falando que ótima essa conversa. Pensar respiração é sempre importante nesse momento, é ainda mais fundamental. Deixa eu ver o que mais. A Cristiane Tricerri, que é uma grande atriz, está aqui, que prazer. Aí ela fala assim: a Mônica fez minha preparação para vários espetáculos. Em A Merda, que é o nome do espetáculo, foi feito um trabalho da pele da personagem. Foi muito sutil e incrível. Trazia furacões físicos ao mesmo tempo. Como é que foi esse trabalho da pele, Mônica? Esse trabalho Conta. lindo, Cristiane, maravilhosa, uma honra. Não, ela começava e terminava já nua no palco. Então o corpo dela tinha que falar muito. Só que ela não podia se mexer, que ela estava num pedestal. E a gente falava, como que a gente vai, né? Vamos trabalhar esse corpo inteiro, né? Então a gente trabalhou muito com a escovação nas organizações. Eu amarrei ela inteira nos elásticos, prendi e fiz ela falar com o corpo sem falar, a passar a peça inteira só no mental. Para o corpo ir falando. Interessante. E foi muito legal isso, porque o corpo dela ia mexendo e ela só pensando, passando a peça aqui. E você enxergava a peça. Eu que já conheci o roteiro, eu vi ela falando com o corpo, né? Toda essa experiência expressiva. E num outro espetáculo que eu fiz com ela também, que foi o último, da Frida Kahlo, que também fiz a preparação corporal, que a Frida é manca, né? Então a gente tinha que trabalhar isso. Então a gente amarrou a perna da Frida, que ela não sentia, né? Que é a perna direita, amarrou com os elásticos, não deixou articular nem joelho, nem tornozelo, nada, ficou dura. E a outra perna eu estimulava totalmente, escovava, fazia preparação no pé, massagem no pé inteiro, ossos, abóbodas, percussão de osso. Então deixava a outra perna bem viva e a outra bem morta, para ela fazer essa mancar, ficar bem natural. Foi tão legal esse trabalho dela, da Frida Kahlo, maravilhoso. Então a gente é muito interessante.
é muito importante, né? Eu sempre penso, na verdade, quando a gente fala de arte, ou quando a gente fala de um espetáculo, né? Eu sempre penso nessa multiplicidade de conhecimentos e de áreas que, na verdade, elas não são separadas, né? Isso é um entendimento completamente equivocado, porque o cantor, o intérprete da canção precisa do gesto, o intérprete do movimento precisa da voz, o intérprete da cena, o ator, precisa da voz, do movimento, do gesto. Quer dizer, isso é tudo muito... caminha tudo muito junto, né, Mônica? A gente não pode pensar a arte de uma forma compartimentalizada, né? Maravilhoso Enio Mello, que ele fala que a voz é um gesto vocal, né? Que a Bézier fala. É um corpo que sai, né? Você, então, que tem essa maravilha de voz, que só a voz, quando sai, a gente vê o corpo saindo, né? Uma coisa linda. Essa expressividade, né? Essa prontidão do corpo para o movimento, né? Como é que esse corpo também... Porque se o corpo está desabado lá, essa voz não vai sair, né? Não tem jeito, né? Não. Tem toda uma organização, né? Essa expressão, né? É tudo junto, né? A música... É por isso... A voz é sempre um lugar que me é muito caro, né? Não só porque é o meu ofício, mas é porque é a forma como eu me relaciono com as pessoas. Então, eu ouvir o outro, né? Então, a primeira coisa que me chama a atenção é a voz do outro, né? E essa voz tem peles, né? São camadas de voz, né? Às vezes a gente acha que está ouvindo... Ah, não, eu sei o que ele está dizendo. Não, tem camadas essa voz, né? Essa voz tem tonalidades, intenções, quebras. Acho que era o Gaiarsa, que a Ruth Slinger, que está aqui com a gente, que é uma filmmaker maravilhosa, incrível, fez um vídeo, um filme que chama Todo Mundo Dança, que eu faço uma participação, e o Gaiarsa fala lá, ele fala, vocês não têm que ouvir o que o paciente fala, mas escutar o tom que ele fala. Eu achei tão legal isso, né? Isso muda muito, né? Porque a gente consegue entender, por exemplo, por que essa voz quer cantar, mas não é capaz de cantar naquele momento. Não é uma capacidade de ser inata ou nata com aquilo, não tem a ver com isso, com esse julgamento, você é capaz e você não é. Não, mas tem a ver com esse psíquico que você diz, com esse atravessamento, né? O que a voz é capaz de dizer. E eu acho que o corpo é isso também, né, Mônica? Porque corpo e voz é uma coisa, né? O que o corpo é capaz de dizer, né? Porque às vezes a gente não está sendo, a gente não consegue. Tem uma frase que eu nunca esqueci, que é de um grande diretor de teatro, e ele foi o cara que influenciou a minha professora de voz, foi o mestre dela, que ele era sul-africano, o Roy Hart, que teve uma companhia de teatro na Europa, muito famosa e tal, ele viveu na França até morrer. E ele dizia que a pessoa canta aquilo que ela consegue. Olha que interessante. Né? Talvez a pessoa dance aquilo que ela consegue também, né? O que o corpo é capaz, também, né? E é isso que a gente tem que repetir, porque assim, quando você pede um gesto, a pessoa cria, a imagem começa aqui. Mas daqui para a ponta do braço, para a ponta do pé, é um caminho muito comprido, né? É muito interessante você... E você faz muito isso, né? Trabalhar com a imaginação, o imaginar, o enxergar o dentro, mesmo sem não estar vendo, né? Mas o enxergar o espaço, o imaginar o prolongamento do braço, né? Isso é uma coisa que... Você sabe que isso foi um pouco meu mestrado, né? Falar de imaginação, né? Voz, imaginação, interpretação e tal. E é muito interessante... tem um comentário muito legal aqui, Mo, que é do Babalorixá Jaime. Babalorixá, para quem não sabe, é o termo que a gente usa também para pai de santo, que é o termo mais popular. Ele diz assim, a mobilidade vem também dessa alma leve de amor, acolhedora, quente, viva, alma ancestral de muita dança e tambor. É muito interessante o que ele fala, muito lindo, porque isso aqui tem relação com a cultura negra, né? É lindo, né? Muito lindo, né?
É isso. Ele está dizendo de um corpo que tem memória, né, Mônica? Porque todo corpo a gente tem memórias de fala. dor, isso que é o pior, né? Muitas vezes a dor... Fala um pouco disso. Tem uma coisa no cérebro, que existe uma dor que não tá mais lá, mas que o cérebro registrou ainda, né? E para tirar, tem que fazer um trabalho, né, de propriocepção, eu não sei direito exatamente, até os fisioterapeutas podem me ajudar, e Prisciliana, porque é aquela dor psíquica, né? Que ela fica. Você fala, não, mas não tem mais lesão, mas a pessoa sente a dor, né? O corpo que fica lá dentro, né? No nosso cérebro, né? Tem todo esse corpo que é um trabalho... A gente tem um registro da imagem do corpo aqui dentro, né? Muito legal. Né? Tem uma coisa, a professora Cláudia Cunha fez um comentário que eu acho que é bastante pertinente, ela que é uma expert em psicanálise, ela fala que lembrar da imagem inconsciente do corpo, isso faz muita diferença também. Eu sempre tenho a impressão que são essas memórias, né, Mônica, que não é só a memória da imagem, ou de um momento, ou de uma circunstância, mas é a memória que fica cravada no osso, às vezes, sabe? No movimento mesmo, né, na fibra, ali no que é visceral, né? Eu não sei, por exemplo, eu quando vou fazer um movimento vocal, tem notas que eu sei exatamente como é que elas vão ressoar, a partir do que eu tenho de intenção. Eu sei exatamente onde é que vai bater. E eu penso antes, nisso que você está dizendo. Eu penso em preparar o terreno. É como se eu estivesse pisando na terra, assim, sabe, um pouquinho? Eu piso, abro e vem, né? Acho que é um pouco isso, né? É a mesma coisa. Né? Só que a gente pode mudar isso, melhorar isso, né? Através da prática, né, da observação, da consciência, de você sentir. Então, eu faço de novo até sinapses, né, estarem bem... É assim a gente vai melhorando, né? Vai melhorando. Né? Isso é uma coisa que todo mundo fala, não tem coordenação motora, né? Tá dentro da gente, é só exercitar isso, né? Todo mundo tem. Ô, Mônica... então, isso é uma coisa que é o que a gente estava falando antes, como esse trabalho da coordenação motora, da consciência, de você ir organizando o seu corpo e percebendo, porque a Mônica falou uma coisa super importante, né, que a Madame Bézier falava, que era antes de pensar, é sentir. E a gente está num momento em que, para o bem e para o mal, né, nós estamos sendo colocados diante de nós mesmos, né? E isso também, é claro que traz muita angústia e traz muito escape, né? Às vezes a gente quer escapar, né? Porque a gente não quer olhar, né? E é difícil, né? Tem uma pessoa que está dizendo assim, Mônica, Célia Zuardi, sou aluna da Mônica há 22 anos. A cada aula aprendo alguma coisa e sinto as modificações do meu corpo. Eu só posso expressar a minha gratidão. Olha aí, que bom, né? Maravilhosa, a Célia. Está comigo há mais de 20 anos. Você vê que linda, que não dá para ver. Uma postura, um gesto muito harmônico, uma pessoa especial, queridíssima. Beijos, Célia. Que legal. Tem muita gente aqui falando, ó, Renata Malê mandou coração, Jana Goulart, a partir do curso dessa mestra eu passei a entender de movimento. A Marta Andrade Silva está aqui, a Martinha, um super beijo, queridas e maravilhosas. Depois tem o Maurício Badé Percussão, obrigado, deusas. A Frida, trabalho maravilhoso. Ô, Mônica, deixa eu te perguntar uma coisa. Teve uma pessoa que mais para cima falou assim, e os pés na terra? Como é que a gente pode experimentar, Mônica, diferentes sensações com os pés para se sentir bastante grounded, né? Para usar um termo aí da bioenergética, né? Bem aterrado. Como é que a gente pode fazer isso? Pisar na terra, que tem esses
que fica, que tem pedaço mais para baixo, mais para cima, você pisar no terreno, né? Você tem que se adaptar, já é um trabalho muito bom para o pé, né? Ou então pisar nas pedrinhas, né? Adoro pisar em pedrinha também. Um monte de pedrinhas, você vai pisando nas pedrinhas, às vezes dói, né? Mas eu gosto de sentir as pedrinhas, a areia, tudo isso dá para o pé, mas essa sensação dá. Quanto mais abóboda, né? A organização dos arcos do pé, são vários arcos, né, no pé. Então, o arco transverso, essa construção desse pé, né, que sente o chão, que pisa e empurra o chão. Porque a gente tem que perceber que o pé ele pesa, mas empurra, né? Ele não pisa, ele tem que empurrar, né? Ele está pronto para te levar para o movimento, né? É legal, por exemplo, ficar fazendo uns testes, assim, brincadeira, vai, mudando as texturas, por exemplo, pisa na terra, pisa na bolinha, pisa no, sei lá, no carpacho, no capacho. Você ficar passando o pé assim, ó, que você faz até um barulho de chuva, parece que está chovendo, é uma delícia. E também essa coisa da escuta, né? Você falou agora, eu pensei na escuta. Como é importante essa coisa da audição, né? A gente pode escovar aqui em cima da orelha, essa parte toda auditiva, do equilíbrio, né? Que faz parte do equilíbrio da audição. É super legal também, né? Os ouvidos são nossas antenas, né, Fabi? Super. Essa visão espacial vem daqui, super. Né? O som, a gente nem presta atenção. Então, o importante é você também escutar, né? Abrir as orelhas, né? Para se perceber no espaço. Super. Né? Se perceber no espaço. Que jogador de futebol tem maravilhoso, né? Essa coisa espacial, é maravilhoso que eles têm. Né? Tem uma coisa que eu queria voltar também um pouquinho, que acho que é o contrário dessa percepção espacial, e que foi o Marcos que colocou lá em cima, a questão da claustrofobia, né? Como é que dá para pensar isso em termos de movimento? Porque a claustrofobia tem super a ver com a respiração, né? Também. Né? Uma respiração curta, né? Alta, né? Aquela sensação, exatamente. Né? Eu acredito que se você trabalha uma estrutura no seu corpo, pensando nas linhas de força, nas organizações, esse medo vai melhorando. Sabe? Passar a mão na boca do estômago, pôr uma bolsa de água quente, aquecer a boca do estômago, passar a mão pelo osso externo para baixo, passar a mão dando a direção dos ossos na organização. Isso tudo vai te acalmando, porque o enrolamento, né? Quando você pensa em enrolamento, oposição cabeça-bacia, você se enrola, é a base da concentração. É onde você se coloca com você mesmo, né? Por dentro, você se conecta com a sua parte mais profunda, o seu eu lá dentro, e aí você consegue respirar melhor. Então, eu acho que pelo corpo a gente pode melhorar essa claustrofobia, sabe? Percutindo os ossos, né? Esfregando a pele, mas fazer todo dia mesmo, não uma vez só. Como se... É isso que eu ia te perguntar. Qual que é a rotina? Tem uma rotina que a gente pode pensar? O corpo foi feito para o movimento. Todo dia a gente tem que se movimentar, né? Você não pode ficar... Eu não acho que tem que ter nenhum dia de descanso. Todo mundo fala, não, mas um dia... Não, mas o movimento, sabe? Eu acho que é saudável você estar se movimentando. E agora, quando você faz essa estrutura organizada, com certeza você vai se sentir melhor. Você vai se sentir um aconchego, sabe? Vai se sentir mais calmo, vai ter uma paz por dentro, vai conseguir prestar atenção, né? Acalmar o mental, né? Porque conforme você vai respirando mais gostoso, sua mente vai acalmando também, né? É uma meditação, mas pelo corpo mesmo. Eu acho que estimular a pele, sabe? Tem uma coisa que a Zanoli colocou que eu acho que é bem interessante também e me lembrou. Ei, Ana, e me lembrou um trabalho que eu fiz com esse outro coreógrafo, que era o Jorge Balbins, que era aluno do Klaus Viana, que era sobre olhar. Eu lembro que eu trabalhei muito qualidades de olhar
com ele, né? Era um trabalho que tinha a ver com o trabalho do Klaus. E ela pede para você, se você poderia falar da importância do olhar e da amplitude do olhar. Ana Marta, maravilhosa, trabalhou com o Ivaldo muitos anos também, uma querida, super expert. Então, a organização do olhar, né? O olhar, se a gente organizar, porque depende do apoio, onde é que a cabeça está para o seu olhar, porque se a cabeça está fora do eixo, o seu olhar vai subir. Se você fechar a cervical, o olhar vai para cima. Se você joga aqui, o olhar vai para baixo. Então, esse olhar na linha do horizonte depende de organizar a cabeça em cima do tórax, né? Então, como organiza esse crânio, né? Esse olhar, né? E essa amplitude de movimento, o olhar periférico, né? Eu tenho que enxergar 180 graus aqui, olhando para frente, né? Que é esse olhar que enxerga tudo, apesar de eu estar olhando lá. Isso é uma coisa muito importante, inclusive porque falam que quando a pessoa está amplitude, né? Ela não tem mais essa visão espacial ampliada. Engraçado, porque tem a ver com as perspectivas também, né? Se você está muito você não vê muito espaço mesmo, né? Você não. Então, esse olhar é muito importante. Você olhar longe, né? Legal a Ana Marta falar disso. Olhar lá longe no horizonte, né? Ampliar. Olhar perto, na tela, porque a gente está o tempo inteiro, mas olhar longe, né? E ampliar esse espaço, né? Muda tudo. Muda tudo. Você para frente, muda tudo, né? Sim, uma japonesa. É porque também... Eu acho interessante porque as pessoas pensam também que olhar de uma forma no horizonte, né, é olhar o futuro. E não é. Você pode estar presente olhando de uma forma mais ampla, né? Aliás, é tudo o que você está dizendo, quer dizer, estruturar-se, como disse a Martinha aqui em cima, pisar para se situar, para se organizar internamente e olhar, né? Aumentando o campo de visão, né? É muito interessante teatro, isso, né? A gente trabalha muito isso, né? O olhar, que nem você falou, né? Olhar, super, né? Super. Olhar vários olhares, né? Que a gente trabalha a musculatura dos olhos, isso é super legal. E é super importante. Eu lembro de um exercício, eu lembro desse exercício do olhar, assim, que é uma coisa que eu acho difícil também fazer, mas às vezes eu proponho, assim, dependendo da situação e do aluno, enfim, eu proponho que é o olhar presente, o olhar interno e o olhar para além de você. Lindo. O olhar ampliado para fora. É interessante porque também são 3 qualidades, né? E que te trazem 3 sensações, que é isso que você estava dizendo, né, amor? Quer dizer, como o movimento ele vem aliado à sensação. Isso não está nunca dissociado, nunca. né? E quando você faz o gesto, né? Na dança indiana eles falam, onde vai meu movimento, vai meu olhar, onde vai meu olhar, vai meu coração, vai minha alma. Né? Interessante, né? E agora com a máscara, muito... o olhar tem que ficar mais, a gente conversa com os olhos, porque você não vê o sorriso das pessoas, né? Seu olho Pois é. Isso que eu fiquei pensando, eu falei, nossa, a gente, né, essa coisa. Mas eu sempre olhei nos olhos, eu sempre olho muito nos olhos das pessoas. É interessante isso, né? Porque agora existe uma convocação para olhar no olho. Porque é como se os olhos fossem é o único lugar, né, que não está coberto. Né? É o único acesso, né? É muito interessante isso, né? O Luiz Mignoni está perguntando, com a idade, perdemos essa amplitude de visão? É profunda essa pergunta do Luiz. Eu não sei se ele... Acho que ele entende. Ele fez, acho que propositalmente. Eu não conheço ele, mas... Ele está perguntando isso para você. Nossa, amor, tá acabando! Tem 20 segundos! Eu não acredito! Eu tenho que te agradecer. Que coisa linda esse papo. Eu tenho que agradecer. Eu acho que... Super obrigada. Vou ficar sem responder, Luiz.
Ah, vai acabar. Olha, eu quero só dizer que a live vai ficar aqui no meu Instagram.